Olá, pessoal. O escritório esse ano faz 20 anos. Pensei em algum presente para minha família, pensei em algum presente para o pessoal que trabalha aqui, mas não. Eu vou dar um presente para todo mundo. O presente é um podcast. E nesse primeiro episódio, nesse primeiro programa, chamei minha amiga Dani, cliente antiga, teve 3 processos com a gente. Trabalhou em banco, trabalhou numa financeira, enfim, saiba que você tem direito a ser enquadrado como financiário. Então, Dani, vamos bater um papo? Vamos. Roda a vinheta nesse primeiro programa aqui que vocês vão gostar muito desse bate-papo. Advocacia em 3D. O direito sem filtro. Um oferecimento Basília Advogados com produção da Arte Final Produtora. Estou aqui com minha amiga Daniele, uma queridona também, uma cliente antiga. Teve processo comigo, nós nos conhecemos há mais de 10 anos, né, Dani? Muito tempo já. Muito tempo. Teve aqui primeiro um processo contra um banco, um grande banco, conglomerado Itaú. E nessa época eu lembro, você era gerente, não era? Era gerente alta renda lá do Itaú Personalité, uma das agências. Isso. Lá você, apesar de trabalhar 8 horas, nós desconfiguramos seu cargo de confiança, eu lembro. Porque o bancário, para quem não sabe, todo mundo pensa que qualquer bancário pode trabalhar 8 horas. Nananina, não. Tem um dispositivo legal da CLT bancário, que diz que o bancário ele tem que trabalhar 6 horas. Então, na verdade, o que a gente faz aqui no escritório é desconfigurar esse cargo de confiança, tá, gente? A gente, para o bancário poder trabalhar 8 horas, ele de fato tem que ter poder de mando de gestão. E aí sim, quando ele tem esse efetivo poder de mando de gestão, aí sim ele pode trabalhar 8 horas. E foi o que a gente fez com a minha amiga Dani. Nós desconfiguramos esse cargo de confiança e ganhamos uma boa hora extra para você, não foi, Dani? Foi, eu lembro que eu vim aqui para acompanhar minha mãe na época, para tirar algumas dúvidas trabalhistas, eu vim para acompanhá-la, e aí a gente conversando, minha mãe contando aí uma trajetória de pelo menos 30 anos aí de banco. Foi. E aí você perguntou, e você trabalha com o quê? Eu falei, eu também sou bancária, não planejamos isso, né, mãe e filha, mas de alguma forma entrei nesse mercado. E aí eu conversando, ouvindo algumas coisas, eu falei, acho que aí tem direito meu que eu não tô fazendo uso, né? E aí a gente continuou conversando e no final eu percebi que tinha muita coisa acontecendo que eu achava que era normal, normalizando aquela rotina, né, todos os dias ali, do bancário extremamente intensa, e acabou que na época o escritório podia esclarecer. E entramos, eu e minha mãe, com uma ação aqui no Basília, e já indiquei para outros amigos, mas o importante foi ver que às vezes a gente faz uma jornada de 2, 3, 4 anos no emprego e não tem noção da quantidade de direitos que estão sendo feridos, que não estão sendo válidos naquela relação trabalhista. É incrível como as pessoas realmente aqui no Brasil não fazem a menor ideia do direito que possuem, né? Sim. Como as pessoas são leigas aqui no Brasil. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que o Brasil faz questão de não fornecer, é ensino. Cara, como o Brasil omite isso das pessoas, ensino. Tem algumas coisas que eu reputo necessário aqui nesse país, é uma educação básica de alguns tipos de direitos. Alguns direitos básicos constitucionais, alguns direitos básicos trabalhistas. Eu reputo também engraçado o quanto o direito de trabalho ele é menosprezado. Eu vejo em alguns programas, que eu adoro, inclusive, né? Há pouco tempo eu estava assistindo um programa que eu admiro muito, o As Sem Filtro. Eu sou muito fã do Augusto Nunes. E assim, eu percebo quanto assim, até os jornalistas que eu admiro demais, eles até menosprezam, mas é porque desconhecem, né? Mas eu só acho engraçado porque o direito de trabalho, quem não trabalha, né? Só tem 2 raças que não trabalham, herdeiro e vagabundo. Aliás, no Brasil tem muito, tá? Vagabundo tem demais, né? Verdade. E herdeiro. Eu herdei uma coisa, na verdade, maravilhosa do meu avô, que foi o estímulo ao estudo, que me trouxe aqui. Porque eu vim de uma família simples. Estudei muito e, graças a Deus, eu tenho como comer e sustentar minha família. Mas herdar dinheiro eu não herdei. E vagabundo eu também não sou. Eu vejo muito vagabundo fazendo protesto segunda-feira, 3 horas da tarde, com aqueles cabelos, assim, aquelas franjas assim, estranhas, que eu normalmente vejo que tem alguém bancando. Porque fazer protesto segunda-feira, 3 horas da tarde, tem alguém bancando.
né? A conta de luz está paga. A conta de luz está paga, porque fazer protesto segunda-feira, 3 horas da tarde, é coisa de vagabundo, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Mas Dani, aí você descobriu então, aí você veio aqui no nosso escritório, você veio acompanhar sua mãe. Isso aí. E aí, opa, tem o direito, entrou com a ação. Na verdade, acabou que eu fui vendo uma história acontecendo ali na minha frente, né? Você foi falando dos direitos da minha mãe, 30 anos ali passando, e eu lembro muito da minha mãe. Queridona sua mãe, viu? Pô, minha um amor mãe de era pessoa. a primeira a chegar na agência e a última a sair. Pois é. E aí eu comecei... Sua mãe ganhou o processo? Minha mãe ganhou o processo. Ó, esse programa aqui, Advocacia em 3D, é um oferecimento. Ó, B, é um oferecimento. Um oferecimento Basília Advogados. Mas sim, minha mãe ganhou o processo e eu ali, né, nesse lugar de filha que vim acompanhando, não vim como uma trabalhadora naquele momento, procurando direitos, mas comecei a ver algumas coisas, uma história podendo ser repetida comigo. Eu daqui a 30 anos descobrindo direitos que eu não tinha. Sim. Então acho que foi fundamental, porque ali mudou um pouco a minha forma de ver o mercado de trabalho e eu comecei desde o começo das experiências que eu fui sofrendo aí daí por diante, começar a entender o que estavam me prometendo no começo, o que de fato acontecia na prática. Sim. E de que forma a CLT me ampara ou não me ampara. Então, fui muito feliz, tá, Ricardo? Obrigada aí por essa amizade que a gente tem há tanto tempo. Eu que agradeço. Porque eu que agradeço. Porque primeiro, coisa. porque eu não ganhei um cliente, eu ganhei um amigo. É verdade. Né? Eu já falei em outros programas que eu costumo ganhar amigos e não clientes, na maioria das vezes, graças a Deus. Agora, vamos lá. Por que eu falei no programa, se você tem direito a, no início do programa? Porque você não ficou só no banco. Verdade. Depois você foi para uma financeira IB, já disse aqui também, que é outra prática comum no Brasil. Rapaz, como é que o brasileiro gosta de fraudar, né? Mas é porque também eu digo, vocês conhecem a cadeia alimentar trabalhista aqui no Brasil? Sabe o que outro apelido que eu dei? Eu gosto de criar polêmicas às vezes, né? A gente aqui vive uma cadeia alimentar interessante. No topo está o Estado, que é um grande parasita aqui no Brasil. Conhece parasita Estado? É aquele cara que só cobra imposto. Hoje, graças à reforma tributária atual, nós somos a maior carga tributária do planeta. Só que aqui tem um problema, nós não somos a Suécia, não. Na Suécia você paga muito, mas tem de volta. Na Suécia, o homem, ele tem licença paternidade, fica 6 meses em casa. Fica a mulher 6 meses, a mãe, depois o homem. Tá? Já fiz direito comparado, né? É muito bom para o cara criar relação afetiva com o filho. Sim. Bebê. Olha que coisa interessante. E tem idiota que fala que lá é socialismo. Não, não é socialismo, não. Se lá fosse socialismo, estaria dando errado, tá, gente? Não há lugar no mundo onde o socialismo deu certo, tá bom, galera? Quem me provar onde isso aconteceu, me fala que o próximo programa eu faço pelado. Não vai ser agradável, tá? Não será uma cena bonita. Só minha mulher e minha mãe achava. Minha mãe achava e minha mulher acha. Mas quem me provar onde o socialismo deu certo, me fala aí, que eu faço pelado. Mas, enfim, polêmicas à parte, a Suécia é um país conservador, tá, gente? Entretanto, as leis trabalhistas lá funcionam de uma forma maravilhosa. Lá a mulher fica 6 meses de licença maternidade e o homem depois fica mais 6. Para quê? Para ele criar uma relação afetiva com o filho. Para ele aprender a trocar uma fralda, eu nunca troquei, tá? Eu não gosto dessas coisas, não. Eu sou homem raiz. Eu sou aquele cara que não troca fralda, não. Quem troca é a minha mulher. Quem trocou foi a minha mulher. Mas, enfim. Para ele recriar uma relação afetiva. Mas o imposto lá é caro para um cacete. Mas, em compensação, tu tem um hospital pé das galáxias. Aí, o ensino lá, porra, tu aprende o teu idioma. Lá tem muito imigrante, na Suécia. Tu aprende o idioma, obviamente, o sueco, tu aprende inglês e aprende o idioma de onde tu veio. 3. Tá? Sim, outro preparo. Eu tenho um vizinho lá, de onde eu moro, que ele é da aeronáutica, ele está na Suécia. Lá tem, obviamente, eles têm um filho de 10 anos, o garoto aprende português, óbvio, aprende sueco e aprende inglês. Estuda 3 idiomas, tá? Já saiu daqui matriculado na escola. Não paga plano de saúde. Segurança tá de sacanagem, né? Não precisa. Tu anda a qualquer hora lá o índice de homicídio é quase 0. Não tem, isso não existe lá. Até contei em outro episódio, eu assisti uma minissérie de 6 episódios que a série inteira era para descobrir o homicídio de uma pessoa comum. Um homicídio, aqui morre 60 mil por ano.
Então, assim, nós temos a maior carga tributária. Então, o que está te falando, cadeia alimentar é o quê? O Estado cobrando uma carga tributária gigantesca, o empresário, que para se manter aberto, ele tem que precarizar o trabalhador. Então, para ele poder se manter aberto, para poder ter uma margem de lucro, ele tem que, por vezes, precarizar a mão de obra. Ferir as relações sindicais também. Ah, mas tadinho, ele é vítima? Não. Banco não. Aí vamos falar da IB. Banco nunca é vítima. Sabe por quê? Porque a IB, porque a IB, ela vendia dinheiro. E quem vende dinheiro, ou é agiota, ou é banco. Só essas duas raças vendem dinheiro. O que você fazia na IB, Dani? Lá eu era supervisora de uma das lojas, a gente trabalhava lá com empréstimo, financiamento para classe D e E. Então, assim, era o pessoal pega muito aquele dinheiro. pessoal que pegava R$100 para pagar 24 parcelas de 30 e alguma coisa. Pô, aí. É aquele pessoal que precisava operar alguém em casa e precisava comprar remédio e ia lá para pegar aqueles R$250. É um sistema difícil esse pessoal aí predatório, financeiro, né? É predatório, taxa de juros altíssima. Mas como é que você enxerga hoje, Ricardo, com essa desbancarização? Porque agora até o Mercado Pago empresta dinheiro, 99 empresta dinheiro, todo mundo oferece produtos bancários, mas ninguém fala que é banco. Não, ninguém mais é banco. Ninguém é banco. Então Mas todo mundo oferece dinheiro. Eu acabei de abrir ali para pedir um Uber mais cedo e você sabia que você tem um crédito de 4 mil aprovado? Peça aqui comigo. Então, assim, como é que estão as relações trabalhistas hoje, nesse momento tão desbancarizado que a gente vive? Muito complicado, porque o que acontece? Eles se escondem dentro desses aplicativos. Mas quando você vai ver lá na origem, tem um banco e uma financeira emprestando dinheiro. E aí aqui no escritório, quando essas pessoas vêm, eles vêm por uma financeira. Por exemplo, a Stone. A Stone é uma financeira. E aí ela está dentro de vários aplicativos também. Por exemplo, a Crefisa é uma financeira. O cara é contratado. O trabalho que você faz, na verdade, é para identificar onde está vindo da onde vem a origem. Exatamente. Exatamente. A gente segue o dinheiro, né? Follow money, né? Da onde vem, qual é a origem do dinheiro? Verdade. A gente persegue a grana. A coisa se modernizou da tua época para cá. Eles se especializaram, né, nessa fraude trabalhista. Hoje existem outras financeiras. A IB acabou e ela foi sucedida por os outros fraudadores, que são fraudadores da legislação trabalhista. Mas fraudador por quê? Porque eles vinculam a gente ao sindicato, que não a tem um nada sindicato, a ver. claro, Tá. óbvio. O que ele faz? Ele tem vários empregados que eu vou lhe dar um exemplo aqui hipotético. Ele teria, por exemplo, 2.000 empregados que lhes custariam R$1 milhão. Mas ele tem esses mesmos 2 empregados que custando R$100 mil. Eu estou dando um exemplo matemático horrível, até porque advogado não é lá muito bom. Não, mas eu entendi. Na verdade, a garantia que o sindicato de um bancário oferece não é a garantia os benefícios, no caso. Exatamente. Então, o que ele faz? Ele enquadra no sindicato errado para ter um benefício errado, um benefício menor. Porque o bancário, financiário, que é o mesmo sindicato, tá? O nome do sindicato é Sindicato dos Bancários e Financiários. A convenção é outra, porém os benefícios são idênticos. Então, por exemplo, já começando pela jornada. A jornada de trabalho do financiário bancário, ela é 6 horas. Então, o cara que trabalhava na IB, como você, que hoje trabalha numa financeira como Fininvest, Stone, por aí vai. Fininvest não, desculpa, viajei na maionese Fininvest, foi tão antigo, já acabou há tanto tempo na época do Unibanco, né? Que eu também processei muito, por sinal. Dei muito processo contra a Fininvest. Mas hoje que trabalha numa Crefisa da vida, né? Esse cara, ele só pode trabalhar 6 horas. O cara da Crefisa hoje ele é contratado por uma tal de Adobe. O que eles fazem? Cara, eles praticam uma engenharia absurda. O que eles fazem? Eles criam uma outra empresa do mesmo grupo econômico. E a gente chama do mesmo grupo econômico, mas eles não colocam nem pessoas da mesma empresa. Cara, do mesmo grupo econômico, porque o direito do trabalho também se modernizou e faz com que, mesmo sendo empresa, mesmo que não tenha os mesmos diretores, é considerado o mesmo grupo econômico porque tem a mesma afinidade comercial. Ou seja, a Adobe, ela usa o dinheiro da Crefisa com o mesmo objetivo comercial. Qual é o mesmo objetivo comercial? Ganhar dinheiro junto, emprestando dinheiro para o mercado com juros do mercado financeiro. A Adobe, o nome da Crefisa, eu sou a Crefisa e te empresto dinheiro com juros, aplicando juros no mercado financeiro. É uma engenharia
tremenda. Mas eles falam pra gente que eles são como se fosse um intermediário bancário, né? Eles dizem que não são, eles dizem que são tudo, menos financeira. Aí eu falo, Isso, então vocês são agiotas. Entendi. É agiota? E os tribunais já estão entendendo? Por incrível que pareça, a maioria sim, sobretudo aqui no Rio, porque eu sou o criador dessa tese, graças a Deus, há mais de 20 anos. Tem 28 anos de advocacia, mas há mais de 20 anos que eu faço essa tese. Entendeu? Eu vou te pedir um favor, Dani, que a gente tem que ir para um pequeno intervalo, mas já a gente volta, tá bom? O que você quer mostrar em vídeo? Um produto? Um serviço? Sua marca? O momento é agora. Apareça, brilhe, cresça. Do roteiro à entrega. Para quem já chegou, para os melhores, para quem decide, para você. Seu próximo vídeo começa aqui. artefinalprodutora.com. O banco tem uma coisa, né? Primeiro que você é um número, segundo que nunca tá bom. Nunca tá bom. Nunca. E eu lembro assim, de ir à praia final de semana, voltar segunda-feira e o gerente falar pra mim, você não pode pegar tanto sol assim. Eu lembro de gerente perguntar pra mim qual era o fio da minha meia calça. Então, assim, isso tudo são coisas que o trabalhador... Cara, que isso. E assim, eu fiz uma formação gerencial de 3 meses antes, onde me falaram qual era o fio que eu tinha que usar, qual era o tom de base que eu podia usar para minha pele, como eu deveria comer, isso tudo é muito válido. Só que chega uma hora que entra no caráter humano do trabalhador. Como assim eu não posso pegar a praia que eu quiser no final de semana, porque no dia seguinte eu preciso estar com uma pele... Não posso estar com uma pele descascada de quem pegou o sol. Então, acaba que o processo, eu costumo falar que o judiciário é a nossa última alternativa para fazer justiça. Exatamente. E não é um favor que a gente está fazendo, nem a gente é ruim por entrar com o processo, nem o advogado é ruim por nos defender. Mas é uma construção de um novo país. É o que eu digo para todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas ficam constrangidas também. Mas eu vou processar o meu ex-patrão. Fala assim, calma aí. Mas você só vai processar ele porque ele descumpriu a lei. Sim. Se ele não tivesse descumprido a lei, ele não receberia um processo. Então, para que tem a lei? A lei é a ordem do Estado, é a ordem normativa de qualquer sociedade. Traduzindo, é a regra de um xadrez. Sim. Ele moveu uma peça, agora você vai mover a outra. É simples. E por que você acha que existe tanta resistência do trabalhador, mesmo com tantas normas? É cultural, né? É cultural. Na verdade, nós não temos... Na verdade, o que acontece, Dani? O nosso país não tem... Nós temos um ensino muito fraco no nosso país, né? Você percebe o quanto nós não aprendemos absolutamente nada nas nossas escolas? Entendi. O problema, que, assim, olha a gente fica endividado porque não teve uma educação financeira. Olha só, veja bem, Dani. Coisas sem acesso Qual é a preocupação de todo presidente que passa por aqui? É ter faculdade, não é ter um bom ensino fundamental. É ter faculdade. Porque faculdade é número. Você tem um diploma na mão, mas você mal sabe escrever o seu nome. Sim. Agora, sabe quantas pessoas sabem fazer uma equação quando se forma numa faculdade? Quase ninguém. Quase ninguém. Acredito. A preocupação é a quantidade de faculdade, não é a quantidade de... Na minha época era ginásio, tá? Eu não sei como é que é hoje, mas... Eu me formei em 97, pô, então imagina. Assim, na minha época, vamos lá, hoje não é ter um bom primário e um bom ginásio e um bom segundo grau, na minha época era segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano. Não. Cara, agora tu imagina se aqui... Eu lembro que até a década de 50 e 60... A Coreia do Sul era uma vila de pescadores de merda. Até que um dia resolveram investir em ensino. Hoje é uma das maiores potências do planeta, exporta cultura. Todo mundo quer ver série coreana, todo mundo quer ouvir música coreana, todo mundo quer fazer tudo coreano. Coreano está na moda. Estourou. Mas quando chega... Agora, qual é o político que quer investir em ensino no Brasil? É errado falar educação, porque educação eu dou em casa para meus filhos, então eu ensino. Qual é o político que quer investir em ensino? Ninguém, Dani, porque ensino não dá voto. E é uma coisa de longo prazo, é uma coisa para 4 anos ser resolvida. 20 anos, 2 gerações. É isso aí. Ninguém quer. O último que tentou fazer isso, eu lembro que teve uma eleição que o Cristóvão Buarque, do PDT, e olha aqui, né? PDT. Eu lembro. Cristóvão Buarque ele fez uma campanha voltada para o ensino, focada no ensino. O cara que trabalhava num jornal que eu não assisto há muitos anos, que na minha casa não tem TV aberta, sobretudo para essa emissora,
ele debochou um tal de não sei o que Bonner, ele debochou do Cristóvão Buarque, dizendo que a campanha dele era o samba de uma nota só, porque só falava de ensino. Aquele retardado debochou do Cristóvão Buarque, que agora deixou de ser senador porque ele perdeu os votos dele para uma mulher chamada Leila do Vôlei. Ou seja, a população deixou de votar num homem. E olha só que eu não sou, né, assim, muito dado a esse pessoal, mas deixou de votar num homem como Cristóvão Buarque para eleger uma pessoa chamada Leila do Vôlei. Trocaram Cristóvão Buarque pela Leila do Vôlei. Tu trocou Cristóvão Buarque pela Leila do Vôlei. Merece, não merece? Merece, mas não deixa também de ser uma conquista da democracia isso. Poder saber É. que eu, Dani, a Dani do banco, poderia ser eleita um A Dani dia. do banco. A Dani do Mas, banco. poxa, você é muito mais do que a Leila do Vôlei. Tá bom, entendi. Não, entendo Desculpa, o que você cara, está querendo você é do dizer. mundo O brasileiro, corporativo. de fato, a gente Cara, não não, vota não, avaliando qual é o projeto Cara, de pro governo. Senado, calma aí. Senado, eram 2 vagas, ou uma, sei lá, tirar o cara que estava ali com um projeto educacional do cacete. Não, é que você, calma aí, eu me coloquei mal. Trocou por uma mulher só porque ela é jogadora de... Ah, você não, cara, você é do mundo corporativo, você tem muito mais para ensinar. Desculpa, cara, a Leila do Vôlei, o projeto dela era, eu dou uma boa cortada. Pronto, esse era o projeto dela. No ruim, ainda tem o esporte aí como uma veia. O pior é quando é o pipoqueiro da pracinha. É o Tiririca, né? Tiririca, palhaço. Votou em mim por porque vai. pior não fica. Né? Mas no final, pior o que a não fica. gente entende é a educação novamente. É, de fato, a democracia tem esse problema. Sabe? Tem esse problema mesmo. Bom, mas ainda é melhor, Tá, né? Ainda é melhor assim. Ainda é melhor assim, que Se a gente bom. parar para pensar, a gente volta para a raiz da educação. Pois é. Porque tipo, qual é o político? vamos ensinar o povo a votar, né? Qual é a faculdade do político? Qual é a formação Zero. do político? Zero. Tem o Tiririca, né? Basta ele existir. Basta ele querer e alguém acreditar Nada na contra o Tiririca ideia. não, tá? Tem nada contra ele não. Nada contra o Tiririca também não. Ainda prefiro o Tiririca Mas do que a acho Leila, hein? a educação vai permitir que todo mundo Ó, Tiririca, possa tô sair contigo, de mas um com a Leila eu não tô, mínimo não. básico ali. Agora, cara, você vê, então, porque, coitado, aí, porra, educação é ensino. Cara, mas faculdade dá voto, você enche de faculdade. Agora, você investir, porque tem coisas que eu penso que o Estado, que deveria ser obrigação mínima. Saúde, segurança e educação. Isso todo mundo deveria ter, de qualidade. E aí, se eu não me engano, eu só falei desse Cristóvão Buarque, eu tenho quase certeza que foi ele, que tinha um projeto que eu acho assim que era fundamental, um cara muito interessante. Político não deveria ter saúde particular, nem ele, nem seus descendentes e ascendentes. Frequentar a escola pública. Pública, ele, descendentes e ascendentes. E não poderia ter segurança particular. Ele, seus descendentes e ascendentes. Aí, Ricardo Basile tem uma ideia melhor, mais benéfica, um pouquinho menos radical, porque isso jamais passaria. Olha como é que eu sou bonzinho. O meu projeto de lei. Vou virar político, hein? Vou fazer um projeto de lei aqui bonzinho para vocês, hein? Em 2 legislaturas, eu dou esse prazo, eu sou bonzinho. Vocês têm 2 legislaturas para adequarem isso. Só que, então, vocês têm 8 anos para adequarem isso aí. Daqui a 8 anos vocês não podem mais usar... Vocês não gostam do SUS? Porque é o seguinte, né? O SUS é bom. O SUS não é bom. O SUS não é bom, canalhas. Então faz o seguinte, vão ter que usar o SUS. Acabou. Vão pro SUS, vão pra UPA, porra. Vão pra UPA, mas vão pra UPA. Acabou os Raschen, aqueles nomes de judeu, né? Eles gostam de hospital de judeu. Que é bom, Raschen. Então acabou os Raschen, lá de São Paulo. Só chega de helicóptero. Vai lá, vamos pra chá deitado. Acabou. E UPA, o SUS é bom. Eles ficam falando que a merda do SUS é bom, mas eles não usam. É muito bom falar que o SUS é bom, mas não usar. O SUS é bom, então usa. Não é bom? Não é bom o SUS? Olha só, Dani, eu não estou dizendo que não é não, tá? Porque se não tivesse o SUS, pelo amor de Deus, esse país seria colapsado. Seria colapsado. Eu não estou sendo hipócrita não, tá? Eu estou dizendo que eles adoram falar que o SUS é bom, mas eles não usam. Eles. Sim. Eu estou dizendo que o SUS é bom. Eu acho bom para o povo, de um modo geral, é sim.
Mas eu estou dizendo que eles batem no peito dizendo que é, mas eles não usam. Então, se é bom, daqui a 8 anos vocês são obrigados a usar o SUS, seus descendentes também, seus ascendentes também. Outra coisa, coleginho, particularzinho, com comidinha de... Não, acabou. Você não acha que isso é um discurso meio tópico para nossa realidade? Não, Esse mas tipo tem de 8 projeto anos. não passa. Calma aí, não, mas calma aí, ué. Mas então faz o seguinte, mas aí eles vão ter que dar educação de qualidade. Calma, Dani. Tá. Calma aí. Ou é isso, ou então dá educação de qualidade. E dá. Porque eu penso o seguinte, eu não penso. Calma, deixa eu calma. Colégio público para vocês, filhos e ascendentes. E outra coisa, segurança, vou deixar ter, mas desarmado. Porque eles não são contra o cidadão de bem andar armado, então eles têm que ter segurança desarmado. Ó, vão poder ter segurança sim, tá? Quantos quiser, até 50, mas todos na mão. Porque vocês deixam o traficante ter fuzil, são contra a lei do abate. Ah, mas não pode abater o traficante de fuzil porque é contra o direito humano. Ué, mas o cidadão da favela é favela porque... Alguém pode pegar uma aguinha para mim, por favor? Quando é baile, é de favela. Mas para falar que quando mora gente é comunidade, então é baile, então é favela. Lá no morro, pode ter fuzil, porque não está oprimindo ninguém, não tem problema nenhum o morador de lá ser oprimido pelo traficante de fuzil. Então ele não pode ser abatido, porque, coitado, vai matar alguém que está portando fuzil? Tadinho dele, né? Pega esse mesmo cara e bota no Leblon, aí ele vai ser abatido. Porque o morador do Leblon não pode ser oprimido. Mas o morador da favela pode ser oprimido. O pai que mora na favela pode ter sua filha estuprada pelo traficante. A mãe da favela pode ter o seu filho aliciado pelo tráfico, pelo traficante de fuzil. Aí pode, não tem problema nenhum. O traficante não pode ser abatido com fuzil. Mas aquele traficante com fuzil, ele não pode andar no Leblon com fuzil. Porque aí ele tem que ser abatido, porque o morador do Leblon, ele não pode ser oprimido. Esse mesmo traficante com fuzil, pega ele, bota no cenário A, favela, com fuzil, não pode ser abatido. O morador da favela pode ser oprimido. Pega esse traficante com fuzil, bota ele no Leblon. Ah, não, bate ele na hora, porque o morador do Leblon não pode ser oprimido. É para causar revolta mesmo, esse tipo de raciocínio. Que coisa! Agora, vamos lá. Sabe por que eu estou te falando isso, Dani? Se passa uma lei dessa, as escolas iam melhorar de alguma forma, não acha não? Com certeza. Você não acha que porque eu penso o seguinte, Brasília eu entendo o seguinte, como sou capitalista e muito capitalista, eu penso que se eu trabalhar mais e produzir mais, eu posso ter um quarto 5 estrelas no Copstar. Mas eu penso e acho muito injusto que uma pessoa que não tenha condição, não tenha um médico, o mesmo médico de qualidade que eu tenho. É vida. Eu não consigo imaginar uma pessoa morrendo porque não teve um médico de qualidade. Eu não consigo imaginar uma pessoa morrendo como um amigo meu morreu porque é pobre, morreu há pouco tempo de câncer no intestino, porque ele não conseguiu fazer um exame. Isso aconteceu há pouco tempo comigo. Um grande amigo meu morreu porque ele não teve condição de fazer um exame. Morreu de câncer no intestino, porque ele é pobre. O cara morreu, perdeu a vida, 42 anos de idade, porra. O cara morreu, estava no SUS, estava no hospital público. Ele morreu, meu amigo. Você acha isso comum? Você acha isso normal? Nesse país de merda? O cara morrer porque ele é pobre? Cara, acabou a vida dele, ó, acabou. O cara tava aqui, ó, acabou, não tá mais. Agora tá apodrecendo, porque ele é pobre. Então, porra, por que um político desse tem que usar hospital particular, cacete? Se um merda desse deixa o meu amigo morrer porque ele é pobre, um cara desse não tem que usar hospital particular, porra. Um cara desse, ele tem que ser penalizado, ele tem que usar o hospital público. Essa é a pena que ele tem que pagar. Ser responsável pelos seus atos, né? Ele tem que pagar. Você não apoia a educação, então, que usa educação de base. Exatamente. Então, para mim, a punição dele, porque isso para mim é um karma. Tu quer entrar, mas olha só, ele não vai ser avisado. Só vai entrar para a política, ele vai entrar avisado. Pô, saiba você que quando você for candidato, você já sabe que eleito sendo, só vai poder usar hospital público. Aí eu quero ver quem vai se candidatar. Vai ter que ser muito... Ué, mas na Europa tem vários países que a pessoa sabe que quando é eleita, só pode usar o sistema público de transporte, inclusive. Sim. Nem todos recebem o salário astronômico que aqui se Exatamente. recebe todo cargo público. Dani, desculpa o meu, mas é porque realmente eu lembrei desse meu amigo. Eu lembrei que ele morreu porque é pobre, só por causa disso.
Dani, eu fiquei exaltado assim, porque primeiro, eu lembrei do meu amigo, e segundo, porque eu tenho uma certa intimidade com você. Você é uma querida amiga, tá? Estamos entre amigos. Eu fico tranquila também. Eu gosto de te ouvir um pouco mais inflamado, tá, Ricardo? É importante que isso da Advogado não tem... isso. Advogado, que é advogado de verdade, eu falo para todo mundo o seguinte. Advogado nasce advogado. Advogado odeia injustiça. O advogado que nasce advogado, ele só faz uma faculdade para conhecer as leis. E eu nasci advogado e vou morrer advogado. E onde tiver uma injustiça, eu estarei lá para defender a justiça. É o paráclito, né? Aquele que acompanha, Exatamente. aquele que está do lado. E é importante que isso gere. Me causa mais estranheza quando todo mundo acha isso tudo muito normalizado. Sim. Né? Mulheres apanham, crianças morrem, Exatamente. crianças estão na rua, todo mundo tem fome. A classe média extremamente endividada, endividada. Brasil falido. Brasil falido, um ano tenso aí de eleições, a gente muito polarizado, mas eu acho que o importante é que isso ainda gere na gente algum tipo de revolta, cada um pela sua vertente ideológica, mas buscando uma melhora para a nação como um todo, sem dúvida. Dani, nosso tempo terminou, mas assim, o prazer de te rever, o prazer de estar aqui contigo é assim uma coisa incrível, tá? Você é uma pessoa espetacular, gosto muito de você como pessoa, como amiga, e somos espíritas. Frequentamos o mesmo centro espírita, vamos nos reencontrar várias vezes. Dani, um beijão. Vou dar uma lembrança aqui para você, espero que você goste. Você é uma queridaça. Fique com Deus. Obrigada, tá? Viu? Pelo carinho também, tá? Vamos nos ver mais vezes, tá? Que bom, adorei o convite. Tá. Conte comigo sempre. Tá bom. Beijão para todo mundo, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, tchau.